Boa noite, irmãos, graça e paz. Que bom estar com vocês novamente aqui. É uma honra ver aqui os irmãos e me alegrar com os irmãos, aprender mais uma vez. E nesse momento eu peço que os irmãos abram as Sagradas Escrituras na carta de Paulo a Filemon, uma cartinha aí pouco lida, pouco conhecida, mas a gente vai ler um pouco aqui a carta de Filemon. Quem já leu Filemon aqui, levanta a mão. Eita, tem gente faltando. Filemon, capítulo 1, só tem um capítulo. Nada mais que isso. Todos acharam? Vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, como o texto é um pouco extenso, a gente vai ler toda a carta. Eu vou ler o primeiro verso e os irmãos lerem os seguintes, tá certo? Começa assim, verso 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta, em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que seu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que eu recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo sobre minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei para não se alegar, que também tu me deves até a mim mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos sereis restituído. Marcos, Aristarcas, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, pela tua palavra, a verdadeira profecia, o verdadeiro evangelho, que é luz ao nosso coração. Obrigado, Senhor. Obrigado por falar ao nosso coração nessa noite.
diante da Tua palavra lida, diante dos louvores, diante das orações. Muito obrigado por esse culto, Senhor. Fala ao nosso coração nesse momento. Nos ajuda e nos ensina. Que essa palavra possa ser salvífica, Deus, ao coração daquele que não te conhece. Que ela possa ser repreensiva, que ela possa ser exortativa para nós, Senhor. Nos direciona em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei se você conhece alguém ou já passou por essa experiência de morar de favor na casa de alguém. Graças a Deus eu não tive essa experiência, mas eu conheço algumas pessoas que já viveram assim, e essas pessoas elas passaram por maus um bocado. Porque viver de favor na casa de alguém é como se você tivesse sempre uma obrigação de fazer o que aquela pessoa quer. É como se fosse quase uma ideia, principalmente se a pessoa em que você mora for aquelas bem difíceis de lidar, né? Que oprime mesmo. É como se você fosse quase um escravo ali. E quando se trata do mundo antigo, o mundo antigo ele tinha uma prática muito comum de escravidão. A escravidão ela era presente constantemente no mundo antigo. Era meio que fazia parte da cultura. E existem algumas formas de escravos no mundo. A primeira delas é quando uma pessoa ela era capturada de guerra. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que Paulista e Olinda estavam em guerra. Aí o prefeito de Paulista chega e anuncia essa guerra, e o prefeito de Olinda vai e começa a guerrear os dois. Paulista ganhou, pronto. Então, o que ganhou, as pessoas que muitas vezes sobrevivessem, aqueles ali poderiam ser capturados e levados como escravos. Então, esses daí serviriam, né? E até o final das suas vidas. Era algo bem difícil de lidar. Mas também tinha aqueles indivíduos que se vendiam como escravo para pagar uma determinada dívida. Graças a Deus que a gente não tem isso no Brasil. Que a quantidade de pessoas que está endividado no SPC e Serasa não é brincadeira, né? Então, infelizmente, o brasileiro ele tem essa cultura de dívida, ele deve bastante. E se existisse essa questão de você se vender como escravo para pagar alguma dívida, meu amigo, o brasileiro ele não estava muito bem, não. E aí tinha pessoas que se vendiam para se tornar escravo, ou até mesmo aquelas que nasciam de uma família ou eram descendentes de escravo, como possivelmente era o caso de um dos personagens que a gente vai ver nessa carta, que era Onésimo. Ele possivelmente cresceu sendo ali um descendente de escravo. Mas é estranho a gente olhar para isso e ver que o evangelho alcançou, como exemplo aqui, é uma carta que está falando sobre um escravo, uma carta que está falando sobre um senhor de escravo que era crente. Mas por que então o evangelho não aboliu de uma vez a escravidão? Isso só vem acontecer alguns séculos depois, inclusive por cristãos envolvidos na abolição da escravidão. Mas o evangelho, a princípio, trouxe algo maravilhoso. Ele trouxe uma reforma na ideia do que seria a escravidão. E que reforma seria essa? Ele meio que transforma os relacionamentos entre senhores e escravos, entre patrão e empregado. A gente vai ver Paulo escrevendo em Efésios capítulo 6, em Colossenses capítulo 3 e até mesmo Pedro no capítulo 2 e o verso 18 falando sobre isso. Quando a gente se trata de Colossenses, Paulo ele vai dizer assim, olha, vocês que são escravos, não sirvam seus senhores somente pela vista, quando os seus senhores estiverem lá, quando os seus patrões estiverem lá, mas vocês também sirvam até mesmo quando eles não estiverem olhando, como se fosse ao seu senhor terreno. Não como senhor, é como se fosse ao seu senhor celestial, não apenas com o seu senhor terreno. Assim também, vocês que são patrões, que são senhores, tratem bem os seus escravos, não tratando ele maltratando ou agredindo, pelo contrário, trate eles como se fossem irmãos. Então o evangelho ele traz essa reforma ligada aos relacionamentos entre senhores e escravos. Essa carta ao Filemon, graças a Deus, né, se você não leu durante a semana o livro da Bíblia, você teve o privilégio de ler o livro todo, que foi a carta aos Filemon, e é uma carta que foi escrita por Paulo.
Paulo estava preso ali em cerca de 62 depois de Cristo. Ele estava preso em Roma. E ele escreve, uma curiosidade para os irmãos, ele escreve 2 cartas no mesmo período e enviada para a mesma igreja. Ou seja, a casa de Filemon era uma igreja, e essa igreja era destinada a Colossos. Então, Paulo envia a carta aos Colossenses e a carta a Filemon para a mesma igreja. E era enviado ali por Tíquico, que era um irmão, e por Onésimo, esse escravo que fugiu. E essa carta é destinada para Filemon e para toda a sua família e a igreja que estava lá inserida dentro da sua própria casa. E o objetivo dessa carta é basicamente o seguinte: é reconciliar um patrão e seu empregado. Existiu ali um grande problema em que a casa de Filemon, isso mexeu muito com a família e com a casa de Filemon, que era a própria igreja, e esse escravo chamado Onésimo, ele roubou algo. Ele tinha roubado seu patrão e fugiu para Roma. Foi se rebelar e fugiu para Roma. E isso trouxe um grande conflito, e é a partir disso que Paulo decide, então, escrever a carta de Filemon para que pudesse tratar desse assunto. Mas vamos lá para o verso 1, para ver o que Paulo ele tem a nos dizer e que o Senhor tem a falar ao nosso coração. O verso 1 diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, em toda essa carta, ele vem demonstrando um valor grandioso da amizade. E o valor que ele tinha, essa amizade que ele tinha com Filemon, ela era tão grande que fazia com que Paulo tivesse a abertura para tratar de assuntos delicados com seu amigo Filemon. Sabe aquele amigo que você tem, que é bem próximo, que você não vai chegar para ele, né? Vai dizer assim: ô João, vê só, tu estás andando por caminhos tortuosos demais. Você não vai chegar assim para o seu amigo. Você vai chegar para o seu amigo e vai dizer: João, bicho, tu tá errando, tu tá vacilando aqui. Tu precisa mudar, tu precisa melhorar. Você é direto com seu amigo. Quando você tem um amigo próximo, você trata de assuntos delicados com ele com a maior facilidade. E foi exatamente isso que Paulo fez aqui. É claro que Paulo estava falando com palavras mais rebuscadas, né? Mas ele trata desse assunto que foi esse roubo do seu escravo, né, do seu empregado, e ele trata com maior assim, intensidade, e ele é muito enfático nas suas palavras. Mas uma coisa aqui também que aparece, que é muito interessante nesses versos, é os personagens apresentados aqui. São as pessoas que Paulo ele aborda, que é uma mulher chamada Áfia, um tal de Arquipo, e ainda toda uma igreja que existia na casa de Filemon. Quando Paulo ele envolve toda a família de Filemon, e envolve também a igreja que estava na sua casa, isso até é diferente das cartas pastorais. Por exemplo, quando você vai ver a carta de Tito, a carta de Timóteo, ela é direcionada para uma pessoa em específico e tem outro objetivo. Aqui Paulo fez questão de envolver toda a família de Filemon. E ao envolver toda a família de Filemon, ele cita uma pessoa chamada Áfia, que possivelmente era ali a esposa de Filemon. E ele vai dizer que essa Áfia, ela era intitulada irmã. A gente tem o costume, né? De em todo lugar que a gente vai, seja na barraca, seja onde a gente passar, a gente diz: e aí, irmão? E aí, irmã? Tudo bem? Irmã, me dá tal coisa. Irmã, irmão. Se tornou muito comum para a gente. É aquela linguagem evangeliquez diariamente. Só que o título de irmã aqui, destinado à Áfia, é um título muito profundo. Porque isso vai demonstrar e refletir a piedade que essa mulher tinha. E vai refletir aqui o bom testemunho e um caráter cristão que essa mulher tinha. Uma mulher zelosa pelo lar, uma mulher que cuidava da sua casa, por isso a irmã Áfia. Quando alguém te chama de irmão é um privilégio. Talvez se tornou muito comum, mas é um privilégio. Porque ser intitulado de irmã ou irmão é entender que somos filhos de Deus. Também ele cita Arquipo, que possivelmente também era o filho de Filemon. E sendo filho de Filemon, Paulo ele menciona
lembrou, né, daquela carta que ele escreveu juntamente, que foi a carta aos Colossenses, e Paulo ele vai citar no capítulo 4, verso 17, esse Arquipo aqui também, em Colossenses. E ele vai dizer que ele exercesse a liderança pastoral da igreja local. Arquipo era o pastor dessa igreja que estava localizada na casa do seu pai, Filemon. E quando a gente vai olhar, irmãos, o que Paulo acabou de fazer aqui, o objetivo de Paulo envolver toda a família de Filemon, de envolver toda a igreja, a gente vê uma questão muito importante para nós, é que a fé, a nossa fé, ela floresce em família e em comunidade de fé. A nossa fé, ela é desenvolvida ainda mais quando vivemos laços comunitários de fé. É entender que a família, ela é o primeiro campo missionário. É entender que é na família que Deus trabalha e trata o nosso coração. É entender que o marido sábio, que ama a sua esposa, ele está a ponto até mesmo de sacrificar-se por ela, porque a ama. É entender que a esposa sábia, que ama o seu marido, ela está a ponto de ser submissa a ele, de amá-lo e até mesmo auxiliá-lo e orientá-lo nas suas faltas com amor e com graça. É entender também que os filhos que amam os seus pais, eles honram os seus pais até o fim da sua vida. E ele honra os seus pais e cuidam dos seus pais até mesmo na sua velhice. Quando eles já estão doentes, velhos, os filhos vão lá para cuidar dos seus pais. Irmão, se você tem vivido essa experiência de uma família unida, vivido essa experiência de um evangelho dentro da sua casa, amém. Louvado seja o Senhor por isso, porque o Senhor te chama para viver isso mesmo. Mas não esqueça de uma coisa, o Senhor também te chama para viver em comunidade de fé. O Senhor também te chama para viver igreja. O Senhor também te chama para viver unidade, um laço comunitário. Porque é uma família espiritual, e essa família que Deus instituiu também é a sua amada igreja. E estamos vivendo em dias, irmãos, difíceis, em que cada vez mais Satanás, o diabo, o nosso adversário, ganha muitos adjetivos aí, né? Esse adversário está ao nosso derredor, destruindo essa verdade da mente das pessoas, destruindo essa verdade da mente dos cristãos. Pessoas têm esquecido disso. Ideologias têm sido inseridas que contrariam a palavra de Deus, o egoísmo que tem chegado ao coração das pessoas. A palavra vai dizer que vocês são amantes de si mesmo, vocês que adoram o seu próprio ventre, citando pessoas que vivem nessa prisão do diabo e vivem o egoísmo cego. Quando o individualismo, irmãos, cerca, infelizmente, as nossas igrejas e cerca até mesmo os laços familiares. Tudo isso tem enfraquecido a família e tudo isso tem enfraquecido os laços familiares. Cuidado, irmãos. É muito estranho pessoas virem à igreja, estarem aqui no culto, participarem aqui, da mesa do Senhor, ouvirem louvores, ouvirem a palavra de Deus, cantarem e no final vão embora. Não se relaciona com ninguém, não fala com ninguém, não tem amizade, não compartilha a vida com ninguém, depois vai lá, não compartilhar, quebra a cara, o que faz? Vai na liderança para tentar resolver as coisas. Já é tarde demais. Não conversa com a liderança, não tem amizade, não olha para o irmão como um laço fraterno em Cristo. O Evangelho nos chama para isso. E Satanás tem tentado enfraquecer isso e tirar isso da mente de muitos. Cuidado, meus irmãos, para não andarem por esses caminhos. Que a gente tome cuidado para que a gente não caia nessas ciladas do diabo. E por isso que Paulo, no verso 3, diz assim: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É somente por essa graça, é somente por essa paz em Cristo Jesus que podemos viver de forma plena, em que os lares são fortalecidos, em que as amizades são restauradas, em que as igrejas se tornam saudáveis.
é onde há graça, meus irmãos, há restauração. E aonde há paz, há comunhão. Por isso, meus irmãos, em todas essas coisas, Deus ele é glorificado. O Senhor nos chama para vivermos família de forma plena. Seja o laço de sangue, ou seja, os laços fraternos em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor por isso. O verso 4, vamos ler todos juntos? Diz assim, 3, 2, 1, dou graças... Estando ciente do teu amor e da fé que tem para com todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Não existe maior alegria para o pastor, não existe maior alegria para um líder, não existe maior alegria para alguém que discipula alguém, a outra pessoa, em ver os discípulos de Jesus andando nos caminhos pelos quais foram ensinados. E Paulo, como esse pastor aqui, ele se alegra demais por ver o bom testemunho que Filemão dava na comunidade de fé. Ele se alegra porque Filemão tinha uma grande fé no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os irmãos. E não apenas existia alegria da parte de Paulo, ele elogia essa fé e ele elogia esse amor. E veja comigo como Paulo ele faz esse elogio a Filemão. No verso 7, ele diz assim, pois irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. Sabe aquela pessoa que você está perto, que você sente paz? Não sei se você conhece essa pessoa. Aquela pessoa que você chega perto e você diz, poxa, é muito bom estar perto dessa pessoa. Parece que a minha alma é refrigerada. Parece que existe um refrigério da alma. Parece que existe uma paz aqui. É exatamente essa pessoa que Paulo está citando aqui, Filemão. Aquela pessoa que está ali sempre para ajudar, sempre para confortar os irmãos, é aquele tipo de camarada que vê o irmão ali passando necessidade, chama no cantinho e diz, olha, tá aqui uma cesta básica para tu, olha, vem cá, tá passando por isso, vamos conversar. É aquela pessoa que estava sempre disposta a estar com os irmãos, era esse camarada aqui chamado Filemão. Por isso Paulo ele passa a elogiar ele, e ele diz que se sentia também muito feliz porque um dia esteve na casa de Filemão e foi bem acolhido. Ele foi bem recebido, foi bem cuidado por esse irmão. Uma das coisas, irmãos, que deve existir na nossa vida cristã é a gratidão. A gratidão é um processo fundamental na vida cristã. E aí, a gente pode se fazer a seguinte pergunta: qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pela vida de alguém? Pensa aí. Vamos aprofundar. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pela vida de alguém e falou isso para ela? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez? A gratidão, irmãos, ela deve transpassar, ela deve estar presente em todas as áreas da nossa vida, em todos os âmbitos da nossa vida. Quando se trata da família, por exemplo, mesmo que os nossos familiares sejam até um pouquinho diferentes, né? Seja uma família um pouco perturbada, mas seja grato por ter uma família. Seja grato por ter uma mãe, seja grato por ter um pai. Agradeça, elogie, chegue junto. Até mesmo os amigos, aqueles amigos que estiveram no seu lado nas maiores dificuldades, nos maiores conflitos. Nos momentos mais difíceis, agradeça a eles, elogie, esteja junto dessas pessoas. Seja os funcionários da sua empresa. Se você é um empresário e tem funcionários, seja grato aos funcionários. Se você trabalha em uma empresa grande, tem amigos, colegas de trabalho, seja grato a esses colegas. Porque muitas vezes eles fazem coisas que passam despercebidos. Agradeça, elogie, esteja junto dessas pessoas. Quando eu saí de casa recentemente, e eu agradeci aos meus pais por tudo que eles fizeram por mim.
eu abracei e disse para eles: muito obrigado por tudo que vocês fizeram durante todos esses anos da minha vida. Seja nos momentos de rebeldia, ou seja nos momentos crentes. Seja nos momentos em que o Senhor me salvou e eu honrei mais um pouquinho mais vocês. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo que vocês fizeram por mim. A gratidão, ela precisa ser expressa, meus irmãos. Ela não só deve ser algo que está no nosso coração. Ela não deve ser só algo que está em oculto na nossa mente, no nosso coração. Ela deve ser expressa. Porque, primeiramente, ela honra a Deus. Ela glorifica o Senhor e também edifica aquela pessoa que recebe isso. É muito importante a gente viver essa vida de gratidão, essa vida de elogio ao nosso próximo. E Paulo também aqui, ele valoriza, ou elogia a fé que Filemon tinha para com o Senhor Jesus. E é a fé que é mais importante de tudo. Porque a fé é que move esse amor genuíno. É a fé que vai fazer com que Filemon e eu e você amemos uns aos outros, sem reservas, com toda a entrega. É aquela ideia de você cavar o poço para que outra pessoa venha beber água. É aquela ideia de altruísmo, de se colocar no lugar do próximo. É essa fé que nos move a viver tudo isso. Por isso que o apóstolo João, certa vez, escreveu na sua carta, no capítulo 20, 1 João, capítulo 4 e o verso 20. Ele vai dizer assim: se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. A gente não faz sentido não amarmos o nosso irmão. Não faz sentido não zelarmos pela vida do nosso irmão. Porque foi Deus quem constituiu a igreja, foi Deus quem nos deu como irmão. Por isso que João ele vai dizer no verso anterior, verso 19, que nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Esse amor ele é refletido ao nosso próximo porque um dia fomos alcançados pelo Senhor. E é essa fé que movia o coração de Filemon e fazia com que ele vivenciasse toda essa realidade. E é nisso aqui que Paulo ele encontra a base suficiente para crer que Filemon agiria com misericórdia e graça com o seu funcionário fugitivo que roubou alguma coisa da sua casa. Por isso Paulo acreditava e por isso que Paulo ele escrevia essa carta. Mas vamos ler o verso 8. Vamos ler todos juntos? O verso 8 e o verso 9, que diz o seguinte: pois bem, irmão, ainda que eu sinta a plena liberdade em Cristo, então, depois que Paulo ele passa uma série de elogios em relação à vida de Filemon, agora Paulo ele vai começar a apertar a coisa aqui. Ele começa a exortar para que esse senhor de escravo pudesse perdoar o seu funcionário, o seu servo, e ali pudessem se reconciliar. E Paulo ele se coloca como uma figura de intermediador nessa questão e começa a falar sobre isso. Mas existe uma coisa aqui que a gente precisa entender. Por que Paulo ele tinha plena liberdade em ordenar Filemon a fazer que ele cumprisse alguma coisa? Por que isso? O verso 19 vai dizer o seguinte: eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Paulo ele tinha pregado o evangelho para Filemon e toda a família de Filemon tinha sido alcançada. Ou seja, Deus usou a vida de Paulo para que a salvação chegasse até aquela casa. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, eu preguei o evangelho para você. Tu me deves a ti mesmo. E Paulo não queria usar dessa autoridade apostólica aqui para ordenar o que convém, mas pelo contrário, ele solicita em nome do amor. Aquela carta, irmã, que foi enviada para o mesmo local, aquela carta aos Colossenses, lembra lá no início que a gente falou? No capítulo 3 e o verso 14, Paulo ele vai chamar do amor como vínculo da perfeição. E é esse vínculo da perfeição, que é o amor, que Paulo ele vai rogar a Filemon que tivesse para com o seu escravo.
E ele vai dizer, olha, eu sou Paulo, eu estou velho, estou cansado, e eu solicito a você, até mesmo como prisioneiro de Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo, foi por esse amor que eu fui preso. Foi por esse amor que eu estou em cadeia. Foi por esse amor, ao pregar esse amor ali na Praça de Paulista, que eu fui preso. Foi por esse amor, ao pregar o evangelho aqui nas ruas de Olinda, que eu fui preso. Foi por esse amor, ao pregar o evangelho nas ruas de Rio Doce, que eu fui preso. E eu, através desse amor, eu quero também te fazer um pedido. É por esse mesmo amor que eu te solicito. Perdoa o teu escravo, perdoa Onésimo, recebe-o de volta. Porque esse amor vale a pena. Irmãos, nós precisamos estar dispostos a praticar o evangelho, até mesmo quando as situações sejam confrontadoras demais para nós. Talvez Filemon estivesse muito irado, com muita raiva, pelo dano que esse escravo causou. E se ele não fosse crente, ele poderia até mesmo matar o seu escravo. Por lei, ele poderia fazer isso. Mas as relações aqui estão sendo transformadas. O evangelho aqui está confrontando o coração. O evangelho aqui está transformando relações. E é isso que o evangelho faz com a gente. Ele confronta, ele nos desmancha e nos transforma em uma criatura nova para a glória do Deus vivo. E ele continua dizendo, a partir do verso 10, ele diz assim, sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Pela primeira vez a gente está vendo a palavra aqui, né, o nome de Onésimo. Paulo ele cita o nome aqui desse escravo fugitivo. E Onésimo viveu a vida toda na casa de Filemon, que era uma igreja. Só que Onésimo não era cristão. Onésimo não conhecia o Senhor. E o que veio acontecer aqui? Onésimo, a partir do momento que roubou o seu senhor, ele foi até Roma. Roma é aquele lugar em que, quando você cometia alguma coisa, você ia para lá. Porque era uma cidade muito grande, é uma cidade em que você passaria despercebido, era uma cidade que ninguém ia conseguir te encontrar lá. Mas, de alguma forma, quando ele chega em Roma, ele ouve falar de Paulo e vai até a prisão onde Paulo estava. E sabe o que Paulo faz? Paulo prega o evangelho para ele. E quando Paulo prega o evangelho para ele, ele vai dizer, olha, você é um filho que eu gerei entre algemas. Você é uma pessoa em que eu preguei o evangelho, anunciou o evangelho para ele, discipulou Onésimo e Onésimo se converteu. Por isso ele usa essa expressão aqui. E ele vai dizer, olha, ele foi inútil para ti. Porque o nome Onésimo significa útil, mas ele tinha sido inútil porque ele tinha roubado o seu senhor. E Paulo ele faz um trocadilho com o nome de Onésimo aqui, mas ele está dizendo agora, porém, ele é útil. Ele é útil porque ele conheceu ao Senhor Jesus. Meus irmãos, uma das coisas que Deus ama fazer é agir em lugares improváveis. Deus, ele age em lugares improváveis para redimir o coração do homem inútil e pecador. Veja, não foi num templo, não foi em uma igreja, não foi em um lugar religioso que Onésimo conheceu o Senhor, foi em uma prisão. Foi na prisão que Onésimo conheceu Jesus Cristo. Foi na prisão que o evangelho alcançou a sua vida. Foi na prisão que ele se converteu. Louvado seja o Senhor por isso. E hoje, meus irmãos, assim como Lutero diz, todos nós somos Onésimos, fomos alcançados pelo Senhor. Fomos transformados por esse Deus. Talvez você tenha conhecido ao Senhor num culto, quem sabe, mas talvez não, seja em lugares improváveis. Mas uma das coisas que o Senhor nos mostra nessa noite é certa, é que não somos mais inúteis, é que fomos alcançados por Deus. Se alguém te chamou de inútil, é mentira. Se a tua mente te chama de inútil, é mentira. O Senhor transformou o teu coração e te fez servo dele. O Senhor te transformou e te fez filho dele. Nós não somos mais ladrões. Nós não somos mais bebarrões, bêbados, cambaleando, caindo nas esquinas. Nós não somos mais prostitutos.
A verdade é que somos filhos do Deus vivo, gerado, não entre algemas, mas gerados na cruz do Calvário. A morte de Cristo nos gerou e nos transformou em filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. E todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E nós recebemos o Senhor, por isso somos os seus filhos. E o verso 12, ele continua dizendo o seguinte: eu te envio de volta, quero dizer, de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servisse nas algemas que carrego, por causa do Evangelho. Paulo aqui estava velho, ele estava cansado. Alguns comentaristas da Bíblia vão dizer que ele até não enxergava muito bem por causa da idade, estava muito velho. E ali, Onésimo foi muito útil para ele na cadeia, porque nesse período que ele se converteu, ele cuidou dele na cadeia, na sua velhice, na sua dificuldade. Mas Paulo, ele diz, olha, eu queria conservar ele comigo mesmo. Eu queria que ele ficasse aqui um tempinho para cuidar de mim, mas eu não vou fazer isso. E ele diz que enviaria de volta esse escravo, mas também como se fosse o seu próprio coração. Ou seja, recebe Filemon como se fosse a mim mesmo. E o verso 14, ele vai dizer o seguinte: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Se ele retesse o escravo com ele para cuidar, o evangelho não seria muito coerente com o evangelho. Por quê? Porque o evangelho, ele trata de reconciliar as pessoas. E é isso que Paulo ele queria que acontecesse. Ele não queria que aquele escravo ficasse com ele, porque ele queria ver uma reconciliação entre patrão e empregado. Ele queria ver que a igreja que estava na casa de Filemon fosse reconciliada juntamente com esse escravo. E ao escrever isso, ele está dizendo ao coração irado de Filemon: recebe não com obrigação, não como se fosse um peso, mas como algo livre, algo espontâneo da parte de Deus. Eu não sei se você já passou por essa experiência de fazer algo com pesar, com muito peso assim, dizendo, não quero fazer isso não, tá difícil, tá pesado. É difícil mesmo. Mas o que o evangelho trata em nosso coração muitas vezes é que através do fardo a gente precisa viver uma vida de espontaneidade. É que o Senhor, ele trata o nosso coração a ponto de dizer para nós, olha, lance esse fardo sobre mim, até quando ele é pesado demais para você. E o evangelho, ele é confrontador por essas questões. Louvado seja o Senhor por isso, porque ele olha para nós e vê o melhor caminho. O verso 15 vai dizer o seguinte: pois acredito que ele veio ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Para mim, esse é o verso central dessa carta. Para mim, esse é o verso que vai conduzir toda essa carta, porque fala da soberania de Deus. É através disso aqui que a gente entende que a fuga de Onésimo, claro que é não justificando o seu roubo, não justificando o dano que ele fez ao seu Senhor, mas que por meio disso tudo, Deus agiu na história de forma soberana e conduziu para que o Senhor fosse reconciliado com o seu empregado. E Deus faz isso, meus irmãos, exatamente quando a gente não enxerga. Deus, ele age de forma soberana quando a gente muitas vezes não vê as coisas como deveria ser. É como aquele grande tapeceiro que trabalha, em que você olha aqui e diz, poxa, está feio demais esse tapete. Mas que por outro lado está tudo de uma forma belíssima e harmônica. É Cristo quem controla a sua vida. É Cristo que tem o governo e o controle da sua história. O pastor Hernando Dias Lopes vai dizer o seguinte: como crentes, devemos crer que Deus está no controle das situações e das circunstâncias mais difíceis, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A fuga de Onésimo não apanhou Deus de surpresa, de forma nenhuma. Onésimo foi para Roma como escravo, mas voltou para casa como irmão. Ele partiu como homem desonesto, mas voltou para casa como homem salvo.
Ele se ausentou por pouco tempo, mas retornou para Filemon por um tempo e por toda a eternidade. Os planos de Deus jamais podem ser frustrados, e louvado seja o Senhor por isso. O verso 16, Paulo ele continua dizendo, vamos ler todos juntos? Não como escravos. As relações de irmandade dentro do cristianismo é superior a qualquer relação humana. A relação de irmandade em Cristo Jesus é superior a qualquer vínculo que você tenha nessa terra. É superior a patrão e empregado, é superior a escravos e senhores, é superior a qualquer outra coisa. Quando você olha para sua esposa, ela é sua esposa, mas a relação de irmandade em Cristo é superior até mesmo a isso. Quando você olha para os seus filhos, é superior até mesmo aos laços sanguíneos. A relação de irmandade, porque é enxergando o nosso irmão que a gente entende que vamos passar a eternidade com ele. É enxergando o nosso irmão e saber que ele é filho de Deus e criatura de Deus, assim como eu e você. Por isso o bom trato deve existir. Por isso a amizade deve existir. Por isso o zelo para o próximo deve existir. Por isso Paulo, ele diz, você receba a ele, como se fosse a mim mesmo. E o verso 17 ele diz, olha, se considera ele como companheiro, ou se me considera como companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, e se alguma coisa te fez, lança tudo sobre minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo, eu pagarei, para te alegar que também tu não me deves até a ti mesmo. Aqui Paulo ele se coloca em uma forma de intercessão, assim como Cristo se colocou diante dos nossos pecados. Paulo ele se coloca na vida de Onésimo, dizendo, olha, se ele te fez algum dano, se ele te fez alguma coisa, eu vou pagar. Não importa o que ele fez, eu vou até aí e eu vou pagar. Isso é uma atitude de altruísmo, meus irmãos. É quando você se coloca à frente na vida dos irmãos. É quando você olha para o seu irmão e se coloca na frente dele, olhando para ele e enxergando, poxa, será que eu queria ser tratado dessa forma? E se coloca na vida desse irmão. Isso é discipulado vivo. Isso é um vívido discipulado para a glória de Deus Pai. E por fim, ele diz o seguinte, sim, meu irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás muito mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Sauda-te, Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo, Marcos, Aristarcas, Demas, Lucas, meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então, pelo aquele bom testemunho que Filemon tinha no início da carta que a gente falou, e por tudo aquilo que ele apresentava, Paulo acreditava piamente que ele iria atender esse pedido de receber o seu escravo fugitivo e que haveria reconciliação. Infelizmente, a gente não tem o desfecho dessa história. Infelizmente, a gente não sabe se essa pousada que foi preparada, Paulo chegou até lá. A gente não tem o desfecho dessa história. Mas a verdade é que cremos nisso, pela fé em Cristo Jesus. E louvado seja Deus por essa carta tão maravilhosa. E eu queria deixar aqui 3 aplicações para nós nessa noite. A primeira dessa aplicação é: viva o evangelho da reconciliação. Em 2 Coríntios, capítulo 5, e o verso 18 e 19, vai dizer o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Antes de você buscar qualquer que seja o cargo eclesiástico,
os oficelatos da vida. Tocar bateria, cantar, ou seja, tocar algum instrumento, ou seja, até mesmo chegar e dizer, não, eu quero ser professor da EBD, eu quero fazer alguma obra aqui na igreja. Antes de você buscar qualquer dessas funções ou qualquer desses ministérios, busque o ministério da reconciliação. Busque abraçar esse ministério que é tão importante. Busque se reconciliar com seu irmão. Se você tem problemas com seu irmão, se reconcilie hoje. Se reconcilie já. Porque é a palavra de Deus quem nos está chamando para isso. É a palavra do Senhor quem está nos chamando para essa realidade. Porque se vivermos tudo isso, irmãos, pregar aqui na frente, tocar aqui, estar fazendo alguma coisa, isso não vai servir de nada, porque Deus não vai ser glorificado, Cristo não vai ser glorificado, porque Ele é glorificado na comunhão restaurada. Então, a partir de hoje, perdoe. A partir de hoje, peça perdão. A partir de hoje, permita-se também ser perdoado. Porque existem muitas vezes fardos que você carrega, que muitas vezes você nem mesmo se perdoa. Permita-se ser perdoado também pelo seu irmão. Perdoe, viva o ministério da reconciliação. O segundo ponto é que os propósitos de Deus são soberanos sobre a sua vida. Não esqueça disso. Talvez existam situações nesse momento que você esteja passando que não faz sentido agora. Que você olha e diz, poxa, não sei por que eu estou passando por isso. Eu não entendo por que eu estou passando por essa situação. Mas lembre-se, Deus tem os seus propósitos. O Senhor está guiando a tua história. O Senhor está guiando a tua situação. Seja para te levar para lugares difíceis ou até mesmo para levar para circunstâncias que você não entenda. Isso tem o objetivo de te tornar mais íntimo dele. De te tornar filho. De te tornar mais próximo dele e de entender aquilo que ele está fazendo. Lembre-se sempre disso. O Senhor é quem governa a sua vida. E como Pai amoroso, Ele quer te convidar nesse momento para que você lance sobre esse Deus soberano os seus traumas. Que você lance sobre esse Deus soberano as suas angústias. Que você lance sobre esse Deus soberano as suas tristezas. Que você lance sobre esse Deus soberano as suas dores e os seus medos. Irmãos, nós não somos mais escravos. Irmãos, você é livre. Então não seja mais escravo dos seus próprios sentimentos. Não seja mais escravo das suas próprias dores. Não seja mais escravo daquilo que te prende, das circunstâncias. Você é livre. Você é filho de Deus. E que a partir desse momento você lance todas essas dores diante desse Deus soberano, porque Ele tem cuidado de você. Louvado seja o Senhor por isso. E a terceira aplicação e última que eu queria deixar é o valor da família. Ame a sua família. Zele por sua família. Entregue-se por sua família. Porque essa família foi Deus quem te deu. Foi Deus quem te deu. Imperfeita, cheia de conflitos, cheia de problemas, mas é a sua família. Se entregue por ela. Seja a família de sangue, ou seja a mesma comunidade de fé. Porque talvez você nem tenha nem pai mais. Você nem tenha mais mãe. E você tenha vindo de outro estado e chegou aqui em Pernambuco, está por aqui no Nordeste, e nem tem mais família aqui próximo. Mas você, a partir desse momento, entenda uma coisa, que você tem a família na fé em Cristo Jesus. Não importa se você tem família de sangue próxima ou não, você tem a família na fé em Cristo Jesus. E Deus, Ele te deu isso como um presente, para viver uma vida de unidade, uma vida de conforto, uma vida de amor. Então, nesse momento, meus irmãos, lembre-se que a igreja, ela é uma família e muito importante. Zele por isso. Zele por isso. Conheça o seu irmão. Conheça a história dele. Conheça as dificuldades que ele enfrenta. Às vezes você chega na igreja e não sabe o que o irmão está passando. Conheça. Convide o irmão para tomar um café na sua casa. Convide o pastor para comer aquela picanha tão prometida. Convide o pastor para tomar aquele cafezinho. É importante, irmãos. Isso une os laços.
Isso traz proximidade. Isso faz com que o irmão entenda a sua história, as suas dificuldades, e você entenda a dele. Compartilhar é muito importante. Isso alivia o sofrimento que a gente passa tanto nessa vida. E Deus, Ele nos deu tudo isso como um presente. E eu queria encerrar citando uma frase de Santo Agostinho, que diz o seguinte: os verdadeiros pais de família cuidam de todos os membros da sua casa, como dos filhos, no sentido de todos adorarem e serem dignos de Deus, vivamente desejosos a chegarem à casa celestial. Como família, deve ser o princípio ou a célula da sociedade, e como todo princípio se refere a algum fim no seu gênero, e o todo, a célula, se refere à integralidade de todo o que é parte. Claramente se conclui que a paz da cidade se refere à família. A família, meus irmãos, é muito importante. Então Deus, Ele nos chama para viver isso. Família, reconciliação e viver uma vida depositada confiadamente a Ele mesmo. Louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar e agradecer a esse Deus maravilhoso. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos resgatou, um dia o Senhor nos reconciliou contigo mesmo. Obrigado, Senhor, porque um dia nós fomos levados a viver essa vida maravilhosa que é a igreja. Obrigado, Senhor, por ter nos levado a essa verdade. Obrigado, Senhor, por ter nos dado vida e vida abundante. Obrigado, Deus, por não sermos mais escravos no medo, escravos dos nossos pensamentos, escravos até mesmo da nossa história do passado. Obrigado, Senhor, por hoje sermos filhos. Obrigado por sermos os teus filhos. É isso que nós queremos te agradecer nessa noite. Que o Senhor nos ajude a amar o nosso irmão. Que o Senhor nos ajude a viver essa vida de reconciliação constantemente. No nome de Jesus. Amém e amém.